Fala, galera! Estamos aqui novamente, Prof. Tabita. Professor Silvio Santos, na revisão aí da aula, né? Vamos lá, então, né? A gente está falando sobre as leis mendelianas, correto? E nessa aula, foi a aula 5.1, agora a aula 5.2, nós vamos fazer aquela revisãozinha falando sobre a segunda lei. Mas, Prof, o que diz a primeira lei mesmo? Primeira lei, né? É a lei do monohibridismo. Ela diz que cada característica é formada por um par de fatores que se segrega, né? Esse par se segrega na hora da formação dos gametas. E na segunda lei, você está trabalhando agora com duas características. Olha lá na tela. Você tem, então, duas características que vão estar sendo determinante em características genotípicas e fenotípicas, e elas, para a formação dos gametas, obedecem à mesma questão do processo meiótico, onde você vai ter meiose 1, meiose 2, segregação, né, dos cromossomos homólogos e, consequentemente, você vai ter a formação dos gametas, sejam espermatozoide ou sejam ovócitos secundários, no caso feminino. E a partir de então, Darwin já, ó, Gregor Mendel, prof, viajou aqui. Gregor Mendel, então, trabalhando com essas ervilhas, foi fazendo esses cruzamentos. Porque ele estava ali testando, né, prof? Estava se aventurando na questão de todos esses cruzamentos. Ele queria fazer o máximo de cruzamentos possíveis. E ele estava realmente brincando com seriedade, obviamente, em cima do seu trabalho. E aí, o que ele fez? Ele cruzou plantas, né, com duas características, ervilhas amarelas, ervilhas verdes, com características lisas e rugosas, para poder obter a primeira geração. Essa geração parental, ela foi obtida como? Através do cruzamento, né? Ele cruzou essa espécie com características dominantes, homozigotas dominantes, com a característica de homozigotas excessivas. E aí, a partir que agora já são, nesse caso, são duas características em jogo, tá, pessoal? Não é só uma. É a cor da semente, que é amarelo ou verde, e também a textura, que é rugosa ou lisa da semente. E aí ele fez, então, pegou uma primeira geração, ele obteve ali 100%, então, de sementes com a cor amarela, tá? E aí, lisa, né, a característica dominante. E, consequentemente, ele vai fazer um outro cruzamento agora com a autofecundação, onde ele obteve aquele quadro mais completo, né? O quadro de Pinet, onde você tem ali a proporção de 9 para 3, 3, 1. 9 amarelas lisas, 3, vai variando aí entre amarelas rugosas, verdes lisas e a homozigoto recessiva, que são as verdes rugosas. Perfeito, galera? Então, esse foi, né, mostra lá no nosso quadro, essas foram as características ali, volta ali, volta, essas foram as características, então, do experimento mendeliano. E qual era o objetivo? Sempre ele estava querendo falar sobre os princípios da hereditariedade, como que essas características eram passadas de uma geração para outra. E aí, então, ele intercalava aí esses cruzamentos entre indivíduos com uma ou duas características, no caso, uma no monohibridismo, e agora, na segunda lei, com o dihibridismo, tá bom? Com duas características ou mais, galera. E o objetivo de tudo isso era realmente estar fazendo essa análise de como que era ou como ocorria essa transmissão de um indivíduo para o outro. Perfeito, galera? Eu espero que você tenha aí se concentrado e agora vai chegar a nossa atividade. A gente vai dar um tempinho aí para você estar analisando as questões e resolvendo, tá bom? Vamos dar um tempinho? Tchau, tchau. É isso aí, galera. Agora chegou aquele momento especial que a gente vai juntinho resolver algumas questões. Não dá para resolver todas do planeta, né? Mas a gente vai, o Prof. Tabita, o professor Silvio tá aí, a voz aí. Tô aqui com vocês, hein, para sublinhar tudo. Juntinho aqui com o Vitor, tá bom? E aí a gente vai, então, para a primeira questão. Vamos jogar na tela? Vamos lá, então, prof. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, baseia-se na transmissão
combinada de duas ou mais características. Gregor Mendel realizou, portanto, cruzamentos de sementes verdes e rugosas com sementes amarelas e lisas. Descreva o comportamento dos fatores alelos anunciados neste segundo experimento. Então, olha só, prof, pode deixar aqui na tela, eu quero que você frise aí, prof, a segunda lei de segregação independente. Calme lá. Aí. Então, gente, ó, na primeira lei, Gregor identificou, a partir do primeiro momento em que houve na primeira geração todas as sementes amarelas, ele estava trabalhando com uma única característica por vez, tá? Ele trabalhou com todas aquelas 7, mas ele estava trabalhando com uma característica por vez, ele obteve, então, todas 100% amarelas. Agora, ele está fazendo a segunda lei, ele está pegando duas características. Frisa aí pra gente, professor. Amarelas, a cor da semente amarela ou verde. E a textura da semente pode ser lisa ou rugosa. Ele identificou na primeira geração que amarelas e lisas eram as dominantes. E como é que a gente representa essa característica dominante? A gente identifica com a letra maiúscula. Se eu quiser colocar o A de amarelo, o L de lisa, tudo bem. Você pode usar qualquer inicial de uma letra aí, tá bom? Verde pode ser minúsculo, Rzinho pode ser de rugoso? Pode. Se eu quiser usar outra letra, eu posso brincar com isso aí. Sendo que você respeite que característica dominante, alelo dominante, é identificado com letra maiúscula. E recessivo vai ser com letra minúscula. Tranquilo? Então, a questão está querendo saber que você descreva o comportamento, então, dos fatores alelos, os genes alelos enunciados. Ou seja, você vai pegar, vai dar o genótipo dessas características aí, dos fenótipos verde rugoso e amarelos lisos, tá bom? Para montar, então, para você fazer, então, esse cruzamento. Como é que eram identificados esses genes alelos? E como é chamada essa lei? Lei da segregação independente, porque ele percebeu que as características presentes nos cromossomos homólogos, elas também se separavam independentemente. Cor da semente, textura dessa semente, eles, na hora de formar os gametas, também havia essa separação. Por isso que se chama segregação independente. Mesmo os pares de alelos estando ali presentes, eles vão se separar para formar. Então, você vai ter, cada gameta vai ter um alelo daquela característica. Tá bom? Tranquilo? Vamos então ver como é que a gente monta aí esse esqueminha. Vamos lá pro quadro? Olha lá. Então, você tem na geração parental, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Que quer dizer que essa ervilha, ela tem a característica amarela e lisa. O Vzão amarelo, o Rzão lisa, que é a característica dominante. E o Vzinho, característica recessiva verde, e Rzinho, característica rugosa, a textura dela, ok? Então, ele pegou esses dois, fez o cruzamento, e aí na geração F1, né, os filhinhos dessa reprodução, o que aconteceu? 100% nasceram amarelas e lisas. Por quê? Porque apesar de você ter aí, a gente está verificando o genótipo, nós estamos vendo esse genótipo. O Mendel visualizou o fenótipo. E aí, por isso, ele foi fazendo os cruzamentos para ver o que ia acontecer. Então, ele verificou que todas nasceram amarelas e lisas. E ele identificou que era uma característica dominante. Mas dá uma olhada, o professor pontuou ali, dá uma olhada no genótipo. Você tem o indivíduo Vzão, Vzinho, e o parzinho de alelos Rzão, Rzinho. Então, eles são heterozigotos. Olha lá para os pais. Os pais deles eram, era homozigoto dominante, Vzão, Vzão, Rzão, e o outro era Vzinho, Rzinho, homozigoto recessivo. Quando ele fez esse cruzamento, ele teve, então, os heterozigotos, que ele chama de híbridos, tá bom?
E aí, o que você tem? Ele pegou esse híbrido, permitiu a sua autofecundação, e aí ele tem aquele quadro bem grande, lembram? Que você vai ter todos os gametas produzidos a partir desse indivíduo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí você vai distribuí-los e ele vai ficar aquele quadro de pinê, onde você vai ter essa proporção. 9 sementes amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma somente verde rugosa. O que Mendel concluiu então? Que a herança da cor era independente da herança da textura. Apesar de estar trabalhando com 2 características, elas eram independentes na formação desses gametas. Né? Ou seja, os fatores para as 2 ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se então independentemente para os gametas, onde eles vão se combinar ao acaso. Perfeito? Vamos para a segunda? Prof. Vamos lá. Questão 2. Esquematize e descreva o cruzamento de indivíduos puros para 2 características, ao qual chamamos de dihíbrido ou duplo heterozigoto na geração F1. Ok, agora a gente vai fazer o cruzamento de puros. Como que é a característica de puros dihíbrida? Você vai usar 2 características, tá bom? E aí você vai ter, lembram lá dos puros, o que eram indivíduos puros? Aqueles indivíduos que tinham os mesmos alelos. Eu não posso ter Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu tenho que ter eles iguais, em homozigose, ok? Então, eu vou pegar 2 indivíduos puros. Ele está falando a característica? Não, né? Não. Só fala para 2 características. Então, eu posso brincar. Eu posso usar P, eu posso usar L, eu posso usar Mzão, Mzinho, tá bom? Mas a gente vai pensar aí em a cor, né? Amarela, verde, tá? A gente vai trabalhar com isso aí. Vamos lá, então? Olha lá. Então, esses indivíduos, o macho circula aí, macho, prof, né? Ele é Vzão, Vzão, homozigoto. Rzão, Rzão, homozigoto, só que as 2 características são dominantes. Isso, somente lembrando, pessoal, que o Vzão corresponde à cor. Amarela. E o Rzão, nesse caso, corresponde à textura lisa, tá? Só para vocês terem bem No ideia. mesmo indivíduo, você tem os 2 pares de alelos que vão dar essa característica de ser amarelo e liso, tá bom? Só separa na formação dos gametas. Por isso que quando a gente usa o quadro de Pinet ou faz o cruzamento, que a gente chama de cruzamento chuveirinho, né? Onde você vai fazendo, mas é mais fácil, e principalmente quando a gente está falando em segunda lei, que você tem essa variedade todos, né, prof? Desses gametas que você pode se confundir aí no início, tá? Então, o que é mais ideal? Você separar como está aí no quadro, ó. Risca aqui para mim, professor, os gametas, né? Na vertical e na horizontal. Aí, e lá em cima. Pronto. Esses são os gametas originados pelos indivíduos. Na parte superior, você tem os gametas do macho. Lá em cima. E na vertical aí, você tem dos gametas do indivíduo feminino. Então, eles vão ser todos Vzinho, Rzinho. E do homem, né, do macho, aí seria Vzão, Rzão. Só tem esses gametas. Quando eu vou fazer os cruzamentos, todos eles vão dar amarelo liso, porque é uma característica dominante. Você vai ter indivíduos heterozigotos, não mais homozigotos como os pais. Perfeito aí, gente? Deu para compreender? Legal? Então, quando você faz o cruzamento entre indivíduos puros, a primeira geração vai manifestar, então, indivíduos héteros, mas com a característica dominante. Vamos seguindo? Questão número 3, prof. Esquematize os cruzamentos esperados de indivíduos e suas respectivas proporções na segunda geração, F2, cuja constituição genética e fenotípica são idênticos aos progenitores com 2 ou mais características. Ok, agora você vai fazer a geração F2 a partir dos híbridos, tá bom? Como que a gente vai, então, estabelecer esse critério aqui? Você vai pegar os heterozigotos, o que você tinha lá? Vzão, Vzinho, Rzão
Rzinho, para característica lisa e rugosa, certo? Que é a textura, ou amarela a cor, ou verde, que é uma dominante amarela e a recessiva verde. E aí você vai fazer o cruzamento aí para obter a geração F2. Vamos lá? É isso aí. Então, olha lá, o indivíduo agora, tá? Você tá com os indivíduos da geração F1, que são heterozigotos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E agora você vai obter os seus gametas. Você tá vendo que diferente lá do que você tinha nos indivíduos parentais, que eram os zigotos, que geravam todos 100% amarelos lisos, agora que você vai ter uma variedade, porque a formação de gametas são diferentes. Olha lá quantos tipos de gametas eu tenho. Então, para o macho aqui em cima, você tem lá na horizontal, prof. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Prof, o que esse gameta Vzão, Rzão é? Amarelo liso. O Vzão, Rzinho, amarelo rugoso. Vzinho, Rzão, verde liso. Vzinho, Rzinho, desculpa, rugoso e verde. Tranquilo? Aí eu tenho todas as opções de gametas. E agora, na horizontal, eu vou ter o quê? Os gametas da fêmea, né? Vamos dizer assim. A vertical, no caso. Vertical, desculpa. Vzão, Rzão, que é amarelo liso. Vzão, Rzinho, tá? Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Perfeito? E agora eu vou fazer... Faz só aí pra gente o primeiro, professor. A primeira horizontal ali, ó. Vzão com Vzão. Na primeira horizontal? Isso. Ah, tá. Entendi. Vzão com esse V vai dar esse Vzão. Rzão com Rzão. Exatamente. Agora, na sequência, você tem o Vzão com Vzão. Que vai ser... Isso. E o Rzão com Rzinho. Você vai, gente, brincando de unir essas letras iniciais para fazer todo o cruzamento, prestando muita atenção. Enquanto você não estiver dominando, tá, essa questão dos gametas produzidos por cada indivíduo e sabendo como que você vai organizar isso na tabela do Pinet, é melhor você usar ela. Quando você estiver dominando, professor, não preciso mais dessa tabela, eu já consigo fazer os cruzamentos certinho, primeiro com primeiro, segundo com segundo, e eu vou embora. Perfeito. Aí você pode largar essa tabela, tá bom? Vamos seguindo? Uma questãozinha agora do Enem, né, 2016. Questão 4. A figura abaixo esquematiza 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha. A cor da pétala da ervilha é determinada pelos alelos dominante, Bzão para púrpura e recessivo. Opa. Dominante B, aqui, né? Púrpura, cor púrpura. Para a cor púrpura e recessivo B Bzinho. para a cor branca. Okay. O alelo dominante, Rzão, determina a forma lisa da ervilha, enquanto o recessivo Rzinho gera formato rugoso. Então aqui a gente está vendo que são duas características. Qual é a característica? Você está trabalhando com a flor, a cor da pétala. A pétala vem da flor, né? Então você tem a flor dela púrpura ou branca. E você vai ter o Rzão, que é a forma lisa, e o Rzinho, a forma rugosa. Então você tem 2 pares ali, ó, de cromossomos, tá bom? E você tem as posições aí dos seus alelos, que vão determinar essas características fenotípicas, a partir do genótipo. Vamos às opções aqui. Em relação aos conceitos fundamentais em genética e mendelismo, assinale o que for correto. Há frequências e tipos de gametas formados a partir da célula representada na figura. É de 25 BR, 25 Bzão ou BR, Bzão Rzão, 25 Bzão Rzinho, 25 Bzinho Rzão e 25. Para isso, eu preciso fazer o cruzamento, né, galera? Eu preciso fazer esse pareamento aí. Faz aí para nós, prof. Rapidinho. Bzão, Rzão, Bzão Rzinho, né? Bzão Rzão, Bzão Rzinho, Bzinho Rzão,
e Bzinho, Rzinho. E aí, se a gente fizesse ali na questão do cruzamento, se a gente colocasse na tabela, tá? A gente obteria essa proporcionalidade de 25 cromossomos, né? 25 características dominantes, 25% dominante recessivo, que era o Bzão, Rzinho, e assim sucessivamente, tá bom? Então, é para você marcar a correta. Quando você faz o cruzamento, essa percentagem que você obtém a partir daqueles gametas lá. O número 2 aponta a condição heterozigota para a característica da cor da pétala da ervilha. Se a gente for olhar lá rapidão, a gente vai ver que para a cor da pétala, então elas são heterozigotas, né? O Bzão, que é púrpura, com o Bzinho. Então, elas são heterozigotas. Vamos lá, voltando de novo. O loco gênico para a forma da ervilha é mostrado em 3. Ficou ruim porque tem que ficar voltando ali. Vamos lá. Olha lá. O loco 3, ele representa sim, tá vendo? Ele circula pra gente, prof, ele já circulou ali, né? Tudo bem. Já circulei. Então tem o Rzão, Rzinho. Essa tarjazinha preta identifica esse loco gênico, onde você está posicionado o gene, ok? Então, a questão 1, 2 e 4, elas estão corretas, tá? A combinação genotípica demonstrada na figura resulta em fenótipo de cor de pétala branca e forma de ervilha rugosa. Não, né? Questão 1, aí você vai comparando lá. Em um, as linhas apontam para o par de cromossomos homólogos. Não. Então, as opções corretas, você tem ali 1, 2 e 4. Tá certo, gente? Então, essa foi a atividade. E aí, a gente retorna, né, prof? Isso mesmo. Para a próxima aula. Para a próxima aula, hein? Valeu. Tchau, tchau.